Mila desistiu do André, tá? O Mila desistiu do André e o Mila recuou nas negociações com o volante André Luiz. Segundo os portais italianos Milan News e o portal já tão conhecido, né, o Corriere dello Sport, a desistência foi motivada por divergências na conduta das tratativas e mudanças nos termos da proposta inicial de 17 milhões de euros por 70% dos direitos do atleta. A diretoria do Milan teria se irritado com a falta de validação interna no Corinthians, especificamente pela ausência de aval do presidente Osmar Stabile e da assinatura, né, do diretor jurídico Pedro Soares, tá? Enfim, embora a ESPN tenha indicado uma nova oferta recentemente, os veículos italianos afirmam que o Milan não confirmou o movimento e deve se retirar da disputa. Enquanto isso, o Atlético de Madrid, Benfica e o Real Madrid também seguem monitorando a situação da joia alvinegra do volante alvinegro, tá? Então olha aí, o Milan desistiu do André, tá? O Milan desistiu do André e mais uma vez o café do setorista na temperatura certa, né? Porque ontem de novo eu tava na contramão, eu não faço isso, né, é que às vezes as pessoas esquecem, né, os meus haters, que eu sou jornalista há mais de 20 anos, né? É diferente de você ter um canal, né, que você é um torcedor, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, e você vai ficar repercutindo, né, as informações de todo mundo. Eu não. Quando uma informação sai, né, eu tenho experiência já, né, isso faz parte da minha natureza, né, de jornalista, e confirmar a informação e apurar. Eu não saio dando a informação e dizendo, vocês viram, tal, tratando como se aconteceu, tem que confirmar. E eu não consegui confirmar essa informação com ninguém, né? Essa nova oferta do Milan com ninguém. Não, eu conversei, eu fui, assim, dentro do Corinthians hoje, há uma ala que é a favor da venda do André por 17 milhões de euros e há uma ala que não é a favor do André, a favor da venda do André por 17 milhões de euros. E eu tive cuidado de circular em todas as alas, inclusive naquela que quer vender o André, aceitaria vender o André por 17 milhões de euros. Então conversei com essas pessoas, né, que ficaram chateadas que o André não foi vendido dentro do Corinthians. Conversei com elas também. Então assim, eu tive a certeza de que realmente não houve uma nova proposta do Milan, porque se houvesse essa nova proposta do Milan, eu acho que o Corinthians ia sentar para negociar, viu? Dependendo dessa pessoa, pelo menos, né, que eu conversei, acho que sim, tá? Já existe uma outra ala que recuou, né, que não quer mais a venda do André por esse valor, e eu também conversei com elas e não chegou a proposta. Então, o Corinthians não recebeu a proposta do Milan, né? Eu deixei isso claro para vocês ontem, e hoje a imprensa italiana, né, não confirma que o Milan fez nova proposta, pelo contrário, tá desmentindo a ESPN. A má notícia sobre o Memphis Depay é porque o Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista falando sobre a situação do Memphis. E é claro que o Memphis viajou para acompanhar a seleção holandesa, porque o Memphis tá focado na Copa do Mundo, é claro. Esse ano ele não conseguiu jogar com a camisa do Corinthians por problemas físicos. Ele quer estar próximo lá do seu elenco. Jogar uma Copa do Mundo é sempre o ápice de qualquer jogador. Então, numa boa, eu não entro em polêmica nisso. Ele prefere a seleção da Holanda do que o Corinthians. Cara, ele tá indo pra seleção holandesa como jogador do Corinthians. E aí chega um momento em que é natural, qualquer jogador faz isso. Olha o Piquerez aí, pode perder a Copa do Mundo por uma lesão, né, gratuita num amistoso de Uruguai contra a Inglaterra. Então, eu entendo o cara sentir um pouco. E outra, ele tá machucado, foi lá, os caras conversam com os médicos com ele, né, pra ter uma real noção da situação. E o treinador, não é que ele deu um ultimato, mas ele acendeu um sinal de alerta, dizendo que o Memphis precisa entender que ele precisa estar bem pra ir pra Copa do Mundo. E que tem 8 semanas pra ele correr atrás disso. Mas, provavelmente, é fruto de uma conversa do departamento médico da seleção, do próprio Memphis e do treinador, o calendário brasileiro. Porque em algum momento o Ronald Koeman fala a seguinte frase: a gente sabe que ele tem jogos de 3 em 3 dias. Que é uma questão que a gente fala aqui o tempo inteiro, né? Pô, os caras aqui jogam de 3 em 3 dias e tal. Qual é a má notícia nisso tudo? O Memphis vai se recuperar pra cerca de um mês, né? Final de abril, começo de maio. Começando maio, você tem um mês com o segundo turno da fase de grupos da Libertadores. Vai jogar o primeiro turno em abril e vai jogar o segundo turno em maio. Maio é o mês que antecede a Copa do Mundo. Em tese, o Memphis estaria disponível em maio. De que maneira? Quando o treinador dá um ultimato de que ele precisa estar bem fisicamente. Com um jogador que sabidamente escolheu o Corinthians pra voltar pra seleção e conseguiu fazer isso. Mas é bom que se diga, ele também entregou e deu resposta no Corinthians. Antes que alguns falem, ele joga no Corinthians pra jogar na seleção. Mas quando o Corinthians disputou títulos, lá estava o Memphis decidindo. Acho importante a gente fazer essa ressalva. O fato nesse mês que antecede a Copa do Mundo, acho que não vai dar pra esperar um grande empenho aí, rapaziada. Eu não tô nem falando de uma questão intencional, de um mau caratismo. Não tô falando nada disso. Tô falando de uma condição natural até. O Memphis não vai meter o pé. Ele vai tirar o pé. É óbvio. Ele vai estar voltando de lesão. Ele vai talvez jogar algumas partidas, mas ele vai estar muito preocupado em não se machucar pra Copa do Mundo. Então, rapaziada, porque não é uma condição de que ele vai de qualquer maneira. Não é uma condição de que, ele pode estar meia bomba aí que o técnico vai convocar de qualquer forma. Não, o treinador foi muito claro. Ele precisa cuidar da sua parte física nessas 8 semanas que restam. Então, ele vai precisar de ritmo de jogo, quando ele voltar e se recuperar. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai entrar em dividida, não. Por quê? Porque ele tem um foco, como muitos jogadores, e eu não condeno isso, vou repetir, de jogar a Copa do Mundo. Vale a pena? E olha que tá aqui um fã do Memphis, hein? Você ter o Memphis em alguns jogos na véspera da Copa do Mundo. Bom, tá chegando mais gente aí, né? Tem o Lingard que tá pra estrear, tem o próprio
Caio César, que daqui a pouco vai recuperar, o Yuri já voltou, mas o Memphis talvez seja um cara que a gente, né, possa contar apenas no segundo semestre, se ele continuar, porque ele tem contrato só até a Copa do Mundo. E segundo informações, esse contrato já tá na mão dele, inclusive. Só que eu tenho convicção de que ele vai esperar o Mundial pra ver se não vai ter nenhuma proposta europeia, e aí, até porque a proposta do Corinthians ela é bem inferior ao que hoje ele recebe, então ele vai ver outros mercados. A Copa do Mundo é uma grande vitrine, depende muito do andamento da seleção dele e da, digamos, da sua performance individual, e aí se ele tiver uma proposta mais interessante numa Arábia, China, a China nem tá pagando mais tão alto os salários, mas se ele tiver uma proposta interessante depois da Copa, dificilmente ele volta pro Brasil. Agora, se ele não encontrar nada, eu tenho certeza que ele renova. Só que essa resposta ele não vai dar agora, então a gente vai ter que esperar. Difícil, gente, porque essa lesão veio justamente num período em que o Corinthians vai enfrentar uma maratona de jogos em abril, em que ele tá fora, e quando ele voltar em maio, eu acho que ele vai estar muito preocupado com o seu aspecto físico. O que vocês acham disso? Comenta aqui, inscreva-se no canal.